Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta quarta-feira, 3 de setembro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? O programa Kairos Tempo de Graça, de número 915. Estreando o programa em novo horário. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9 horas da noite, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva, olha ele aí, o monstro Michel Silva, minha amiga Kátia Maderic, também no apoio. E é isso, estamos começando um novo horário. Quero desejar a todos muita alegria, muita felicidade. É uma honra poder estar aqui. Este é um programa, o Kairos é um programa que já vem acontecendo há quase 5 anos. Para quem não conhece ainda o Kairos, como é uma estreia, eu preciso explicar para você este programa, porque tem muita gente que vai começar a participar desse programa neste horário tão gostoso, 8 horas da noite, 8 e pouquinho. É tão gostoso esse horário, e é possível que tantas pessoas possam vir a participar desse programa, pessoas que não conhecem o trabalho. Então eu quero te fazer um resumo rápido do que significa o programa Kairos. O programa Kairos é um programa que vem acontecendo na Rádio 9 de Julho há quase 5 anos, onde nós estudamos o catecismo da Igreja Católica. Fizemos todo um percurso maravilhoso de estudo nesses quase 5 anos de trabalho e aprofundamos bastante a doutrina católica que está guardada e contida no Catecismo da Igreja Católica. Então, o Catecismo da Igreja Católica ele é dividido em 4 pontos. O primeiro ponto são os dogmas, as verdades que a Igreja tem guardado. Jesus revela uma série de verdades, Deus vai revelando a sua existência de forma mais clara e mais amorosa ao mundo. Esta revelação aconteceu a partir da própria criação e a partir da relação que Israel, que é o povo escolhido de Deus, teve com Deus. O ápice dessa revelação é Jesus Cristo. Então, todo esse contexto, toda essa história, toda essa experiência, toda essa relação da humanidade com Deus está guardada no Catecismo da Igreja Católica e na Palavra de Deus. E isso nós estudamos, esse primeiro bloco, que nós chamamos o creio. Então, nós estudamos todos aqueles itens que estavam no creio. Depois, nós estudamos um segundo bloco, que são os mandamentos. Depois, os sacramentos. E agora nós estamos terminando de estudar o quarto bloco do Catecismo da Igreja Católica, que é vida em Cristo, vida de oração. Então, para quem está chegando agora e não conhece o programa tem sido isso ao longo desses anos todos. Eu posso dizer para você, de experiência própria, é uma alegria muito grande, e eu percebo, e nós percebemos, né, durante esta formação toda, a alegria que as pessoas receberam esta formação, como elas se comportaram diante dessa formação, como isso começou a fazer parte da vida dessas pessoas. Essa formação passou a ser integrante de vida. Não é só uma teoria que a gente estudou, mas sim, este conhecimento passou a fazer parte da vida das pessoas. Esse conhecimento foi colocado em prática. Então, eu estou muito feliz de agora nós podermos estar num horário diferente, um horário onde você que está chegando agora, né, você que não conhece o programa, vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda, assim como foram e são muito bem-vindos todas as pessoas que participaram deste projeto. Então, aos poucos, nós vamos nos acostumando com o horário novo. As pessoas que não conhecem a gente, não conhecem o programa, vão começar também a participar desse programa, a gostar desse programa e a mandar mensagens, a mandar pedidos de oração, mandar dúvidas. E aos poucos nós vamos acolhendo isso e respondendo. Então, quero agradecer demais, gente, todo este povo que participou do Kairos e continua participando,
E quero agradecer muito a você, mas muito, muito a você que está chegando agora. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu realmente estou muito grato a Deus de poder receber vocês, de conhecer vocês e de trazer vocês para esta pequena comunidade de formação que é o Kairos Tempo de Graça. Eu agradeço demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter este programa no ar e agradeço demais à Rádio 9 de Julho por esse espaço que a Paróquia Nossa Senhora do Brasil tem para poder levar às pessoas de boa vontade este conhecimento tão lindo, tão bonito, tão prazeroso. É muito gostoso estudar o Catecismo da Igreja Católica. Como nós estamos chegando no final do Catecismo da Igreja Católica, as pessoas que já participam do Kairos sabem que, terminado o estudo do Catecismo da Igreja Católica, nós vamos começar um novo estudo, que é o estudo da história da Igreja. Veja, que coisa linda, que chance que a Paróquia Nossa Senhora do Brasil está nos dando. 1h30, 1h20, mais ou menos, de programa, onde nós vamos poder começar a estudar também, daqui a alguns dias, né? Daqui a alguns programas, a história da Igreja. E durante esse estudo da história da Igreja, eu vou trazendo alguns pontos que são muito importantes, que nós já estudamos no Catecismo da Igreja Católica, para não só recordá-los, mas para a gente poder aprofundar alguns pontos que são muito importantes. E assim nós vamos formando um leque de conhecimento e vamos recordando uma série de coisas e aproveitando e ensinando essas séries de coisas que nós já estudamos para os novos que estão chegando. Então, acho que vai ser muito gostoso, vai ser uma experiência muito bonita. Eu conto demais com a presença de vocês, eu conto demais com a oração de vocês, viu? E peço que vocês publiquem esses programas todos que nós estamos começando a trabalhar, essa estreia tão gostosa, que vocês publiquem nas suas redes sociais. Me ajude a evangelizar, me ajude a chegar onde eu não consigo chegar. Então, eu preciso da sua oração, eu preciso do seu carinho, da sua atenção, e eu preciso que você também publique nas suas redes sociais se você gostou do programa. Se você não gostou do programa, tudo bem, mas se você gostou do programa, me ajuda a chegar em corações que estão distantes de Deus. E nada melhor do que uma rede social para a gente alcançar as pessoas que estão longe dessa experiência tão frutífica e tão linda que é estar com Cristo. Viver com Cristo e nos mover juntos com a vontade de Deus Pai. Tá bom? Então, muito feliz de estar aqui, muito feliz de começar o programa, esse programa novo, que já novo para muita gente, né? Mas para muitas outras pessoas não é tão novo assim. Então, é um encontro. Estamos começando um momento de encontro, onde várias pessoas vão ter contato com essa formação tão gostosa, tão linda e tão importante. Veja, é importante que a gente enxergue isso. A ideia aqui do programa é colocar Jesus como o centro da nossa existência. Jesus é o foco da nossa existência, Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador. Então, tudo que é feito, tudo que foi feito ao longo desses anos todos em matéria de formação, no Kairos, é para a honra e glória de Deus. A ideia nossa é justamente fazer com que Jesus seja amado, adorado, conhecido, que Jesus seja obedecido. Mas para obedecer Jesus, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso abrir meu coração para que o Espírito Santo haja de forma adequada. Quem me liga, quem me coloca diante de Cristo, não é só a minha vontade. Quem me coloca diante do senhorio de Jesus e me esclarece que Jesus é o Senhor, não é só a minha vontade e a minha inteligência. É a ação da graça que santifica. É a ação do Espírito Santo. Então, para quem não está acostumado com essa linguagem, com essa formação,
Aos poucos você vai se acostumando, aos poucos você vai entrando no clima, entrando nesta consciência de entender que nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. O nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nunca nos abandona. Nunca, nunca. Então, Deus derrama sobre a humanidade, através dos sacramentos da Igreja Católica, a graça que nos santifica e o próprio Espírito Santo. Então, quem vai nos religar a Cristo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai iluminar a minha inteligência para poder reconhecer que Jesus é o meu Senhor e Jesus é o meu Salvador. Na aula de ontem, nós estávamos falando exatamente sobre isso. Por exemplo, a vida de oração, como nós já estamos no tema de vida de oração, a vida de oração, o nosso modelo é Cristo. Jesus Cristo teve uma vida de oração profundíssima aqui neste mundo. Jesus se faz homem, é Deus que se faz homem e vem realizar uma missão aqui nesta terra. Qual missão? Salvar a humanidade. Realizar algo que só Ele, Deus, poderia fazer. A humanidade, por causa do pecado original, estava distante de Deus, separada de Deus. E não podia, e nada do que a humanidade pudesse fazer resolveria esse problema. Por que não resolveria esse problema? Porque quando o homem pecou, o pecado original, o pecado que Adão e Eva cometeram, separou a humanidade de Deus. Veja, a criatura se rebelou contra o Criador. A criatura se rebelou contra o Criador. E não havia nada que nós, homens e mulheres, poderíamos fazer para resolver esse problema. Veja, o que o ser humano pode fazer para resolver uma injustiça contra Deus? Vamos pensar um pouquinho. E o gostoso do programa tem sido, ao longo desses anos, justamente este exercício de compreender e de pensar. Porque o ser humano tem capacidade para compreender e tem capacidade para pensar. Então, veja, para o homem afastado de Deus, o homem aqui que eu falo é o gênero humano. A humanidade se afastou de Deus. E qual que é o problema disso? O problema disso é que a humanidade foi criada por Deus para viver perto de Deus, para estar na presença de Deus. A humanidade necessita de Deus para tudo. Esse é o ponto, que as pessoas muitas vezes nem se dão conta. Esse é o ponto. A humanidade, ela precisa de Deus. Nós precisamos de Deus para tudo. Nós dependemos de Deus para tudo. Veja, por que Deus cria a humanidade? Para poder derramar sobre a humanidade que Ele, Deus, criou, o amor dele. Se eu não recebo o amor de Deus, se eu não estou diante do amor de Deus, a minha vida se torna vazia, a minha vida se torna sem sentido, a minha vida se torna escura, obscura. Posso ter todo o dinheiro do mundo, posso ter grandes festas, grandes alegrias, mas a minha vida perde sentido. Nós não nascemos para estarmos separados de Deus, nós nascemos para comungar com Deus. E o pecado separou a humanidade de Deus. Então a humanidade perdeu o sentido de viver. Nós vivemos para Deus para que você possa receber o amor de Deus, para que você possa conhecer um Deus que é Pai e que cuida de cada detalhe da nossa vida. Há uma diferença muito grande, gente, entre você ter uma vida vivida sem Deus e uma vida vivida com Deus. Quando eu vivo com Deus, eu percebo realmente, porque Deus vai iluminando a minha inteligência, eu percebo realmente que eu dependo de Deus. Deus vai mostrando ao longo da nossa experiência com Ele, nossa vida de oração, nossa vida nos sacramentos, nossa vida no serviço ao próximo, Deus vai mostrando o quanto nós precisamos ser curados, ser refeitos por dentro, porque o pecado também deixou marcas em todos nós. E aos poucos, Deus vai revelando a nossa necessidade dele.
Eu acho, e você muitas vezes também pode achar, porque o mundo nos ensina isso, que nós não precisamos de nada, que nós não precisamos de ninguém, que nós não precisamos de Deus, basta a gente ter bom trabalho, boa formação, bons amigos, bons indicadores, que está tudo certo. E não é assim. Porque o pecado deixa a humanidade cega. Cega nesse sentido. Eu acho que eu posso fazer tudo. E, na realidade, eu dependo de Deus para fazer tudo. Então, muitas vezes, as coisas que eu faço, que eu acho que fui eu que conquistei, foi Deus que conquistou por mim, através da sua providência, só que eu não percebo. E eu vou vivendo cada vez mais longe de Deus, cada vez mais longe de Deus, cada vez mais na escuridão. Essa escuridão, nesse sentido a escuridão, eu não enxergo o porquê que eu existo, o para que eu existo e o para quem que eu existo. E eu começo a buscar caminhos que não são os melhores da minha vida, para a minha vida. Então, este encontro com Deus, ele é essencial. Volto a repetir, o ser humano foi criado não para ter só um emprego, não para ter só uma família, não para ter uma atividade. Tudo isso faz parte. Mas o ser humano foi criado no fundo, para que o ser humano conhecesse o amor de Deus, experimentasse o amor de Deus e vivesse, e viesse a viver sob o domínio deste amor, o domínio dessa sabedoria divina que rege todo o universo. O universo inteiro é regido por Deus, pela sabedoria de Deus, pelo amor de Deus, pelo poder de Deus. O ser humano se afastou disso por causa do pecado. Então, só Cristo poderia resolver este problema da humanidade, porque somos criaturas, nos afastamos de Deus, criamos um problema de injustiça contra Deus que é insolúvel. Por que é insolúvel? Porque nós somos criaturas. Qualquer coisa que nós fizéssemos para tentar aplacar essa injustiça que nós cometemos contra Deus, veja, geralmente as pessoas não pensam sobre isso, né? Quando nós cometemos um pecado, nós também estamos cometendo injustiças. Injustiça contra Deus, injustiça contra o próximo, injustiça contra nós mesmos e injustiça contra a igreja. A gente não leva isso em consideração. A gente esquece dessa realidade das injustiças. Percebe? Quando eu cometo um pecado, eu estou dando as costas para aquele que é o meu Senhor, para aquele que tem o direito de ter o domínio sobre mim, porque eu sou uma criatura. Eu fui criado por Deus, você foi criada por Deus. Veja, vamos supor, eu construí esta caneta aqui, ó. Eu construí essa caneta, eu criei essa caneta. Essa caneta é minha. É um objeto, mas é minha. Eu faço dela o que eu quiser. Se eu quiser escrever um poema com a caneta, eu vou escrever. Se eu quiser fazer uma conta com essa caneta, eu vou fazer uma conta com essa caneta. Se eu quiser dar pontada na parede com a caneta, eu também vou poder fazer. Só que eu vou estourar a caneta. Veja, então a caneta é minha. Agora, se a caneta vira para mim e fala, olha, a partir de hoje eu não vou mais escrever para você. Percebe? Ela foi feita para escrever, ela foi feita para fazer conta, ela foi feita para pintar, ela foi feita para desenhar. Se de repente ela vira para mim, que eu sou o dono dela, e fala, eu não vou mais fazer isso, o que eu faço com essa caneta? Jogo fora. Só que Deus não fez isso com a gente. Deus não jogou fora a humanidade. Esse é o grande ponto. Porque Deus é puro amor. Deus ama tudo aquilo que ele criou. E o ápice da criação é o ser humano. Então, o ser humano, que é criatura de Deus, que funciona por causa de Deus, se rebelou contra Deus. Veja, isso é uma loucura, isso é uma insanidade. Por isso que fala, o pecado, ele tem algo de insano, ele tem algo de ilógico. Porque o certo seria que todos nós obedecêssemos a Deus com muito amor, porque Deus derrama o seu amor sobre nós. Percebe? Então, o que acontece? A partir deste momento, criou-se um abismo que é intransponível entre a humanidade e Deus por causa dessa injustiça.
Qualquer criatura que quisesse resolver essa injustiça não conseguiria. Por exemplo, vamos supor, para ficar bem claro para você entender. Porque com os exemplos, a gente vai entendendo a situação, a gente vai entendendo o problema e como se soluciona o problema. Veja, se eu chego para um prefeito da cidade, um prefeito, qualquer prefeito de qualquer cidade, se eu ofender o prefeito, eu estou bravo, estou chateado, estou nervoso, eu vou lá e ofendo o prefeito. Eu falo, prefeito, você é bobo, você é burro, pronto. Ofendi o prefeito. Veja, esta minha ofensa, ela tem 2 níveis. Eu ofendi a pessoa que exerce o cargo de prefeito e ofendi a autoridade que esta pessoa recebeu do povo para exercer o serviço de prefeito. Deu para entender? Ofendi o prefeito. Eu estou ofendendo a pessoa, nessa minha ofensa, eu ofendi a pessoa do prefeito e ofendi a autoridade, o cargo que ele exerce. O cargo que ele exerce exige de mim respeito, porque é um cargo público, percebe? Então, eu ofendi este prefeito, a pessoa, e ofendi o cargo que ele exerce, a autoridade que lhe foi conferida. A autoridade do prefeito, ou de qualquer outra autoridade eleita, tem que ser respeitada, percebe? Então, o que eu faço para resolver esse problema? Eu vou lá, peço perdão ao prefeito, falo, senhor prefeito, me desculpe, eu errei. Eu estava nervoso, eu estava bravo, eu estava triste, eu estava revoltado e me excedi. Eu peço perdão a você como ser humano. Agora, como é que eu faço para resolver o erro que eu cometi contra a autoridade do prefeito? Aí eu vou ser julgado. Aí o juiz vai dar uma sentença para que eu cumpra essa sentença e assim eu resolva o problema que eu construí ao ofender o prefeito e a autoridade do prefeito. Aí o juiz vai falar, olha, você vai lá, você vai comprar 10 cestas básicas e vai distribuir essas 10 cestas básicas na periferia que eu te indicar. Tá bom. Fui lá, comprei as 10 cestas básicas e distribuí na periferia que o juiz mandou. Veja, então, eu pedi desculpa ao prefeito. O prefeito me desculpou. Então, já estou perdoado. Eu ofendi a autoridade do prefeito. O que eu fiz? Para cumprir a justiça contra o erro que eu cometi, eu fui obrigado a comprar 10 cestas básicas e distribuir essas 10 cestas básicas. A partir do momento que eu distribuí essas 10 cestas básicas, a minha culpa em relação à autoridade foi sanada. O juiz deu uma sentença e eu cumpri essa sentença. Então, eu não tenho mais culpa, tanto em relação à pessoa do prefeito, quanto à autoridade que o prefeito exerce. Deu para entender? Deixa eu pegar aqui se eu tenho um pedacinho de lenço aqui que eu estou respirando mal. Espera só um pouquinho. Aí, se eu ofendo, achei aqui. Dá licença só um pouquinho, só para eu limpar o nariz, para não ficar... Obrigado, gente. Agora, vamos supor que eu ofenda o governador de São Paulo, do Rio, de Minas, de qualquer lugar. É a mesma coisa. Só que, veja, já é um grau de autoridade maior que o prefeito. Então, ofendi o governador. Senhor governador, me desculpa por eu ter ofendido o senhor, ou a senhora. Aí o governador ou a governadora me desculpam. Tá desculpado. Tá desculpado, vê se não faz mais. Tá bom. Então, recebi o perdão do meu erro, porque somos humanos. Somos humanos. Nós estamos no mesmo nível. Apesar dele ser governador e eu ser o eleitor, eu estou no mesmo nível. Somos humanos. Ele não é Deus. Ele tem uma autoridade limitada. A autoridade que ele recebeu para exercer um cargo não é uma autoridade absoluta, é limitada. É uma autoridade recebida. Então, eu feri essa autoridade, então o juiz vai decretar agora uma outra sentença. Então, agora,
você vai ter que fazer trabalho comunitário durante um mês. Veja, o castigo, entre aspas, já é maior. Por quê? Porque eu ofendi uma autoridade maior, que é relativa. Aí eu vou lá, faço o trabalho comunitário durante um mês, terminei o trabalho comunitário, comprovei que eu fiz o trabalho comunitário, o que acontece? Estou livre do meu erro. Eu paguei a pena, eu cumpri a pena que me liberta do erro que eu cometi em relação à autoridade. Deu para entender? Mais um exemplo, para você compreender perfeitamente bem. Eu ofendo o presidente da República ou a presidente da República. Tanto faz. Veja, aqui a autoridade já é bem maior, mas também é relativa. Não é uma autoridade absoluta. Ele recebeu a autoridade. Alguém deu essa autoridade àquela pessoa que ocupa o cargo de presidência. Um cargo de presidente. Então, veja, aqui eu posso ofender, vou lá, peço desculpa à pessoa do presidente ou da presidente, depende do país que você tiver. Se ela me perdoou ou ele me perdoou, estamos quites. Pessoa a pessoa. Pessoa a pessoa. Agora, a pena que eu vou ter que cumprir porque eu ofendi a autoridade, que é uma autoridade quase que máxima no país, você percebe? Vai ser uma pena muito maior. Mas a partir do momento que eu cumpri esta pena muito maior que o juiz decretou, a minha dívida em relação à autoridade que eu ofendi está sanada. Eu não devo mais nada para ninguém. Agora, o pecado foi a ofensa da criatura em relação ao Criador, que tem uma autoridade suprema. Deus é a própria autoridade. Deus é ao mesmo tempo amor, Deus é ao mesmo tempo Pai, Deus é ao mesmo tempo inteligente, sábio e autoridade, e justo. Você percebe? A autoridade que Deus tem sobre nós é uma autoridade absoluta, porque a autoridade de Deus é incomparável. Ela é plena, ela é absoluta. Ele é a própria autoridade. Então, qualquer coisa que eu fizesse como criatura para tentar sanar o erro que eu cometi contra o amor de Deus, a pessoa de Deus e a autoridade de Deus, seria impossível. Não tenho o que fazer. O que eu posso fazer? O que toda a humanidade pode fazer frente a um erro cometido contra uma autoridade absoluta? Nós não estamos no mesmo nível. Deus é Deus e eu sou criatura. O simples fato de ser criatura faz com que eu não consiga oferecer a Deus uma justiça adequada contra a injustiça que eu cometi ao pecar. Então, por isso que é maravilhoso a forma como Jesus resolveu esse problema para nós. Porque Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. E Jesus, sendo a segunda pessoa da Trindade, ele é tão Deus quanto Deus Pai e é tão Deus quanto Deus Espírito Santo. Porque a Trindade Santa é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o que Jesus faz? Jesus se faz homem, continua sendo Deus, se faz homem e vem para a Terra. E vem para habitar com a gente. Nós comemoramos o que no Natal? O nascimento de Cristo. O povo de Israel esperava que chegasse o Messias. Jesus é o Messias, é o Salvador. É aquele que Israel esperou durante milênios que viesse. É a promessa de Deus, que é a salvação da humanidade que foi feita para Israel. Então Jesus, ele é esta promessa que se cumpre. Que coisa mais linda. Então Jesus não deixa de ser Deus. Ele deixa a majestade divina, mas continua sendo Deus e se faz homem. Veja, Jesus aceita esta queda absurda. Ele se faz homem. E como homem, ele oferece ao Pai a justificação que nós nunca conseguiríamos oferecer ao Pai, porque ele é ao mesmo tempo Deus e homem. Você percebe? Por isso que Jesus é o único Salvador, por isso que Jesus é o único Senhor. Falando assim, fica fácil da gente entender, mas a gente só consegue compreender isso
se eu deixar que o Espírito Santo revele isso que eu acabei de explicar na sua cabeça. Porque tem um monte de gente que, quando escuta isso, não aceita Jesus, continua não aceitando Jesus como sendo Deus que se faz homem, porque não permite que a fé, que é uma virtude teologal que Deus nos dá, ilumine a nossa inteligência para entender o que é possível entender em relação aos mistérios da fé. Veja, então, esse grande mistério, a salvação. O mundo para no Natal, a noite feliz. Por que é noite feliz? Porque um menino nos foi dado. Isaías, o profeta Isaías no Antigo Testamento, séculos antes de Cristo, profetizou que uma virgem daria à luz. E a este menino que nasceria desta virgem, que continuou virgem, este menino que nasceu desta virgem, seria o Salvador, seria o Senhor, seria o Messias. Veja, isso aconteceu. Nós celebramos isso no Natal. Não é lindo? Veja, então Jesus era o único que poderia vir até nós, era o único que poderia chegar até nós e, em nosso nome, oferecer ao Pai a reparação da injustiça terrível que nós cometemos quando pecamos contra Deus. E é exatamente isso que Jesus faz. Por isso que Jesus é o Senhor e por isso que Jesus é o Salvador. Porque tudo foi criado por Jesus e para Jesus, nos diz o Evangelho de São João no começo desse Evangelho. Vamos pegar lá o Evangelho de São João? Gente, vocês vão perceber que nós vamos usar bastante Bíblia, para quem não conhece o nosso trabalho, para quem está começando a conhecer o trabalho da gente hoje, nós vamos estudar bastante catecismo e bastante Bíblia, tá bom? Para a gente poder ter base para saber o que está falando. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu... Não. É o que a igreja ensina. Então, a igreja católica, ela tem 3 grandes pilares. Quais são os 3 grandes pilares que a igreja católica tem? A palavra de Deus, a tradição dos apóstolos, que é uma tradição oral, e o magistério da igreja. Os nossos irmãos protestantes só seguem a palavra. Eles não seguem nem a tradição oral e muito menos o magistério da igreja. Infelizmente, eles estão perdendo. Porque a palavra escrita, ela veio de algum lugar. A Bíblia, ela veio de algum lugar. Ela não nasceu assim, de repente, com uma capinha de couro. Não. Foi a Igreja Católica que definiu que vários livros que existiam naqueles tempos antigos, no começo da igreja, eram livros que eram inspirados por Deus. E eles uniram esses livros numa biblioteca que é a Bíblia. Então, a Bíblia é uma biblioteca. É uma série de livros que a igreja definiu, na sua autoridade dada por Cristo, que eram livros inspirados pelo Espírito Santo. Você tinha vários livros naquela época, vários evangelhos, mas nós só temos 4 evangelhos na Bíblia. Percebe? Então, tudo isso eu vou precisar, aos poucos, retomar com vocês que não tiveram essa formação. Mas eu não posso só retomar isso. Eu preciso continuar a formação e, aos poucos, eu vou relembrando esses processos todos com vocês, para quem está chegando agora não ficar defasado. Importante, viu? Então, você que está chegando agora, não se preocupa. Aos poucos, você vai entendendo tudo aquilo que nós já explicamos para o povo que já participa há quase 5 anos do catecismo, tá bom? Então pega lá o Evangelho de São João, o comecinho do Evangelho de São João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Quem que é o Verbo? Jesus Cristo. Percebe? Jesus Cristo é o Verbo, é a palavra de Deus, é a palavra que se faz carne, é o Salvador, é o Senhor. Veja que trecho importante. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Então, tudo foi feito por Jesus e para Jesus. Eu, você, o ar que a gente respira, o sol que ilumina a nossa terra, a lua que está ao redor da terra, os planetas, as plantas, as árvores, tudo foi feito por ele e para ele. Tudo. Então, ele é o dono de tudo. O dono do universo é Cristo.
E nós ousamos a desobedecer este dono do universo, que é puro amor. Ele é puro poder e é puro amor. Então isso tem que ficar claro no coração da gente. Isso tem consequência. E as consequências do pecado são terríveis. A humanidade não foi criada para ter pecado. O pecado veio depois da criação. O pecado não é culpa de Deus. O pecado, ele é uma desobediência humana instigada pelo inimigo de Deus. Se pegar o Gênesis, o livro do Gênesis, lá no comecinho, você vai ver exatamente isso. Deus, o livro do Gênesis nos revela uma forma linda, quase que um poema sobre a criação, nos primeiros 2 capítulos. É um poema, é uma linguagem simbólica, é uma linguagem, assim, poética sobre a criação. Não é um livro histórico. Você percebe? Os 3 primeiros capítulos do Gênesis, que nos mostra a criação, não é um capítulo para você ler ao pé da letra. Aquilo é um poema, é uma poesia que revela verdades religiosas. Verdades religiosas importantes. Por exemplo, quem criou a humanidade foi Deus. Quem criou o mundo foi Deus. Aos poucos nós vamos pegando esses temas e vamos trabalhando ele também para você poder... Mas confia em mim aqui. Então a criação, a criação foi perfeita. O homem criado por Deus, o homem e a mulher, viviam um estado perfeito. Não tinha pecado, não tinha doença, não tinha morte, não tinha sofrimento. Quando a humanidade cedeu à tentação do inimigo de Deus para pecar, para criar uma vida sem Deus, para viver uma vida independente de Deus, de costas para Deus, como se nós fôssemos autossuficientes, nós pecamos. E a humanidade perdeu essa capacidade inicial que tinha, de perfeição, de equilíbrio e de saúde. Porque o pecado gera doença, o pecado gera morte. Não foi Deus que criou isso. Foi o demônio que instigou os primeiros pais a se rebelarem contra Deus. E esta rebelião trouxe para o mundo consequências terríveis. A morte entrou no mundo por causa do pecado. O ser humano não nasceu para sofrer. O ser humano nasceu para viver cada vez mais pertinho de Deus. Cada vez mais pertinho de Deus. E nessa distância cada vez menor entre a humanidade e Deus, o ser humano seria cada vez mais pleno, mais feliz, mais realizado. Mas o pecado veio e embaralhou tudo isso. Não destruiu, embaralhou. Desajustou. Então nós estamos desajustados. E é Cristo quem vai nos ajustando. É Cristo quem vai, pelo poder do Espírito Santo, nos santificando, nos curando e nos tornando de novo a imagem e semelhança de Deus, como quase que na criação. Tá bom? Então, aqui você tem um pequeno resumo para a gente entender o processo da importância de Cristo nas nossas vidas e na importância de Cristo nessa formação. Tá bom? Bom, então vamos ler aqui o Evangelho de São João para retomar o que nós paramos, né? Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Então Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então Jesus é o nosso modelo. E nós estamos estudando vida de oração. Então nosso modelo de oração é Jesus Cristo Senhor. O nosso modelo de oração é como Jesus rezava como homem aqui neste mundo. Porque se você for olhar, Jesus rezava o tempo inteiro em relação ao Pai. O que é oração? Oração é um diálogo, é uma conversa. Que conversa? É uma conversa entre a criatura e o Criador. Então, eu falo para Deus dos meus problemas, eu falo para Deus dos meus anseios, eu falo para Deus das minhas preocupações, eu agradeço a Deus porque Deus me criou, eu agradeço a Deus porque Deus me deu filhos, eu agradeço a Deus porque eu tenho saúde. Você percebe? Eu honro a Deus porque eu reconheço a sua soberania, o seu poder, a sua força. São vários tipos de orações. Então, oração é diálogo. Só que é diálogo. A gente fala e Deus também fala conosco. Deus responde. Isso é vida de oração.
Oração não é só eu chegar a falar. Não é só isso. Tem o lado de falar, mas tem o lado de ouvir. E aqui é o ponto em que nós nos perdemos muito, e muitas vezes, na vida de oração. Porque nós falamos, e não silenciamos para ouvir o que Deus nos responde. Porque oração é diálogo. Diálogo, conversa, troca. Então, essa conversa precisa acontecer. Eu preciso silenciar para ouvir. Então, veja, a oração, ela compreende essa disposição. Eu quero escutar o que Deus fala, ou eu só quero receber de Deus aquilo que eu estou pedindo? Talvez o que eu esteja pedindo a Deus não seja bom. Talvez eu esteja pedindo algo a Deus que não vá me fazer bem. Porque eu não tenho toda essa sabedoria para, inclusive, saber o que pedir. Eu não tenho toda essa sabedoria. Eu não tenho todo esse entendimento de como funciona a vida, de como eu sou, de como eu estou, de como está o meu universo ao meu redor. A minha visão sobre mim mesmo, sobre eu mesmo e sobre o mundo é muito pequena. Será que eu sei todas as raízes dos meus problemas? Será que eu sei todos os complexos e medos que estão escondidos dentro de mim? Então, será que eu estou pedindo algo para Deus movido por amor, movido por amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo? Ou eu estou pedindo algo porque eu estou movido pela raiva, pela tristeza, pelo ódio, pela inveja, pela falta de perdão, pela vingança? Será que eu estou pedindo algo a Deus movido pela vaidade, pelo orgulho? Percebe? Então, veja, a oração, ela tem que estar centrada em Cristo. Como é que Cristo viveu? Cristo, como homem, ele veio salvar a humanidade, mas ele viveu profundamente ligado ao seu Pai. Profundamente ligado ao Pai. Cristo, como homem nesta terra, ele depois dos seus 30 anos de idade, que ele começou a sua vida pública, Jesus começa a sua vida pública depois dos 30 anos de idade. E ao começar a sua vida pública, ele pega para si discípulos. Ele vai formando esses discípulos para que esses discípulos possam ser a base da igreja, que são os 12 apóstolos. Por quê? Porque Israel, que é o povo inicial de Deus, que é o povo da antiga aliança, surgiu de 12 irmãos. Esses 12 irmãos, os filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, formaram Israel como povo. Formaram 12 tribos. É tão lindo isso. E é gostoso porque a gente vai relembrar bastante toda essa situação do Antigo Testamento e como isso se encaixa tão lindo no Novo Testamento. Então é bonito isso. Veja, então, Israel, como povo, como nação, foi formada a partir de uma promessa que Deus fez a um patriarca chamado Abrão, que estava vindo lá da Caldeia para a Palestina. Veja, Deus se revela a Abrão e fala que Abrão, que era um homem velho, idoso, já casado com uma mulher idosa, que não tinham filhos, que a partir de Abrão surgiria um povo numeroso. E esse povo numeroso seria um povo forte, teria uma terra e teria bens. Então, Abrão recebe de Deus a promessa de fertilidade, de lugar e de prosperidade. Olha que coisa linda. Abrão estava num caminho, ele saiu da terra dele, porque o pai de Abrão sentiu no coração que tinha que sair de Ur, lá na Caldeia, uma região bem distante da Palestina. Veja, o pai de Abrão, que alguns chamam de Terá ou Tera, o pai de Abrão não era religioso, nem Abrão era religioso. Eles cultuavam deuses lá da Mesopotâmia.
Eram falsos deuses, mas eram homens que, de alguma forma, Deus já estava trabalhando. Deus já estava trabalhando. Então, Deus suscita em Terá, que é o pai de Abrão, sair da sua terra natal e ir para a Palestina. Por que que suscita? Talvez para ter uma vida mais confortável ou menos perigosa. Mas no meio do caminho, Terá morre. E Abrão se vê sozinho, sem estar mais na sua terra, sem o seu papai Terá, e no meio do caminho. Sabe, o que eu faço agora da minha vida? E é nessa situação em que Abrão se vê totalmente sozinho, perdido, isolado, né? No meio de um caminho, que não foi nem ele que escolheu. Foi aí que Deus começa a se revelar a Abrão. É linda, a história de Abrão é muito linda. A Bíblia é muito linda. Então, Abrão, ele é o patriarca, ele é o primeiro, no sentido mais profundo. Você entende? Nem religioso Abrão era. Não havia religião de Israel, porque não havia Israel. Havia Abrão. E a mulher de Abrão, Sara, era estéril, idosa, ela não tinha filhos. E Deus vai se revelando a Abrão neste caminho que ele foi fazendo, junto com o papai Terá e com uma parte da sua família, dos seus parentes. Eles caminhavam em comunidade. Era uma pequena comunidade que trazia o seu gado, que trazia os seus bens, saindo de uma terra, indo para uma outra. Veja que coisa mais linda. E neste percurso, Deus se revela a Abrão. E promete a Abrão que Abrão seria o primeiro. Sabe, olha a fé. Olha que coisa impressionante. Como é que Abrão sabia que era Deus verdadeiro que estava falando com ele? Porque Abrão vivia um universo de muitos deuses, politeístas. Talvez até Abrão fosse politeísta, a gente não pode afirmar categoricamente. Veja, mas como é que ele soube que aquela voz que ele escutava naqueles momentos de silêncio, de solidão, de deserto, era a voz do Deus verdadeiro? E esta voz prometeu a Abrão uma linhagem, um povo nasceria dele. Era o povo de Israel. Veja como é importante a vida de oração. E a oração é exatamente isso, esse diálogo entre Deus e a humanidade. Veja, o diálogo entre Deus e Abrão foi primordial em todos os sentidos, né? Primordial, foi primeiro. Então, Abrão escutou a voz de Deus. Por que Abrão escutou a voz de Deus? Porque ele estava sozinho no deserto, entre aspas. Ele estava num caminho. Ele estava aberto a escutar. Ele estava vivendo uma situação dificílima. Papai Terá é que tomava as decisões. E Abrão obedecia, mesmo velho, casado, obedecia ao papai Terá. Só que agora não tem mais o papai Terá. É ele que passa a ser o patriarca daquela pequena comunidade. Todos que estavam com Abrão neste caminho, que eram parente dele, começaram a olhar para Abrão como um novo chefe. E agora? O que a gente faz? Ficamos aqui, voltamos para Ur ou vamos para a Palestina? Percebe? E foi nessa situação difícil. Gente, imagina que situação difícil que é essa. Imagina que situação complicada. Se ponha no lugar de Abrão. Então, Abrão, ele realmente entra em oração com Deus. E essa oração é primordial, porque essa oração, Deus quis escolher Abrão para, a partir de Abrão, formar um povo. E este povo foi surgindo a partir de milagres e mais milagres. Abrão teve filho Isaque, depois amanhã, outro dia, a gente conta a história de Isaque. Isaque teve Jacó, e Jacó teve 12 filhos. E desses 12 filhos, formaram-se as 12 tribos de Israel. A antiga aliança com Deus. Mas a antiga aliança chega até um determinado ponto. Aos poucos nós vamos entender isso também. A antiga aliança chega até um determinado ponto. O próprio povo de Israel, depois, já na terra prometida por Deus a Abrão, já estava na terra prometida por Deus a Abrão, percebeu que só a antiga aliança não bastava.
porque eles queriam viver os mandamentos, mas eles não conseguiam viver os mandamentos. Inclusive, a história de Israel, como povo, é exatamente essa. Enquanto o povo de Israel obedece a Deus vivendo os mandamentos, ele é um povo feliz, realizado e seguro. Quando o povo de Israel para de viver os mandamentos, porque já ficou rico, ficou protegido, ficou tranquilo, começa a experimentar várias coisas erradas, o povo vai perdendo a proteção de Deus, o amor de Deus, e o povo vai caindo em situações terríveis. Aí o povo cai em si e fala, puxa, erramos com Deus, Deus nos perdoa. E aí Israel volta a subir de novo. Então, a história de Israel é sempre essa. Está lá em cima, quando está lá em cima, afasta de Deus, cai no pecado e experimenta as consequências terríveis dos outros povos ao redor que detestavam Israel. Aí Israel cai em si como povo e pede perdão como povo a Deus, e Deus volta a cuidar de Israel. Percebe? Então, esse é o ciclo de Israel. Então, chegou um determinado momento da história de Israel que um grupo mais religioso, mais ligado a Deus de verdade, porque Israel, realmente, a elite religiosa de Israel, no tempo de Jesus, tinha se afastado de Deus completamente. Mas o resto desse povo se manteve fiel a Deus. E este povo foi percebendo que não bastava só querer obedecer às leis. Era necessário que viesse uma ajuda do alto, que é a graça que nos santifica, que é o que Jesus nos dá. Ele não só nos dá o entendimento das coisas, como a força para viver os mandamentos que Deus nos pediu. Então, a nossa vida de oração é uma vida de oração que deve estar centrada em Cristo, porque nós não temos nem forças para rezar. Nós não temos, até nisso nós não temos força. Deixa eu pegar para você o que nós lemos ontem no Catecismo da Igreja Católica, no comecinho da aula de ontem. Ninguém será capaz de dizer Jesus é o Senhor, a não ser sob a influência do Espírito Santo. Se eu não deixar que o Espírito Santo ilumine a minha capacidade de entender isso tudo que eu expliquei para vocês, eu não sou capaz de compreender que Jesus é o Senhor. Eu não sou capaz de compreender que Jesus é Filho de Deus e é Deus ao mesmo tempo. Quem me revela essas realidades é o Espírito Santo. Então você chega para uma pessoa de uma outra religião e pergunta para uma pessoa de uma outra religião quem é Jesus. Eles nunca vão falar ou aceitar que Jesus é Deus que se faz homem. Eles acham que é um homem evoluído, que é um espírito evoluído, que é alguém que é muito legal, muito bacana, mas não consegue enxergar em Jesus tudo aquilo que Jesus é e tudo aquilo que Jesus fez por nós. Por isso que é necessário ir pelo mundo para evangelizar, para a gente levar as pessoas a receberem o Espírito Santo, e é o Espírito Santo quem vai revelar para a gente a verdade de Cristo. É o Espírito Santo que vai revelar para a gente a verdade do Salvador e a verdade da salvação. Mas para isso eu preciso estar perto da igreja. Porque o Espírito Santo chega até nós através dos sacramentos. Através dos sacramentos. Você percebe? Então, é importante que a gente vá fazendo essas primeiras aulas aqui que nós estamos começando, né? Neste horário novo, fazendo este balanço, trazendo rapidamente esses conceitos que nós já estudamos profundamente, para que as pessoas possam ir se inteirando e entrando no grupo. Você compreende? Por que Jesus é o modelo da nossa oração? Porque nós estamos estudando atualmente no Catecismo da Igreja Católica, vida em oração, vida de Jesus. Então, Jesus é o nosso modelo, é o nosso Senhor, porque Ele é o nosso Deus que nos salvou. Ele resgatou a humanidade. A humanidade foi criada por Ele e para Ele, e ao mesmo tempo, quando a humanidade se afastou de Deus, Ele veio e nos resgatou a humanidade e religou a humanidade a Deus. Isso é super importante. Veja, então, eu espero que isso tenha ficado bem claro. E se não ficou claro, por favor, manda uma mensagem gravada via Zap. O telefone do Zap para poder receber mensagem é o 3932-1600. Aí, o monstro, Michel Silva já colocou o telefone aqui para quem está enxergando pela internet.
O WhatsApp da rádio é 11 3932 1600. Então, manda a sua dúvida, manda o seu comentário, gravado, por favor, para que a gente possa, daqui a 2 dias, porque nós vamos gravar 2 programas por dia. O programa, antigamente, era de 1 hora só e era ao vivo. Então, eu recebia as mensagens ao vivo, escritos pelo Zap, e lia e compartilhava com todo mundo. Mas agora, como os programas vão ser gravados e serão de 1h30 cada programa, então esta parte de conversar com vocês vai ser diferente. Então agora eu vou precisar que vocês me mandem as suas dúvidas, mandem as suas questões, mandem aquilo que você não está entendendo sobre o tema que nós estamos trabalhando, para a gente poder partilhar com vocês daqui 2 programas. Você percebe hoje? Hoje nós estamos fazendo esse pequeno resumo sobre Jesus. Por que Jesus é o Senhor? Por que Jesus é o Salvador? Porque nós estamos estudando que Jesus é o centro da nossa vida e o centro da nossa oração. Ficou claro isso? Se não ficou claro, grava uma mensagem pelo 3932 1600, falando por quê, o que não ficou claro. Por que não ficou claro para você? Com respeito, com educação, para a gente poder ouvir e partilhar com as outras pessoas. Se você manda uma mensagem gravada de voz, com ofensas, com xingamento, gente, esquece que eu não vou colocar no ar. Todas as mensagens que chegarem para mim, pedindo oração, pedindo dúvida, tirando dúvidas, fazendo perguntas, devem vir com carinho, com educação, sabe, para poder ser vinculado ao vivo. Ao vivo não, ser vinculado daqui 2 programas. Porque, por exemplo, hoje, junto com o monstro Michel Silva, eu estou gravando este programa e depois eu vou gravar um segundo programa daqui a alguns minutos. A hora que acabar a gravação desse, nós paramos e daqui a pouco a gente começa a gravação de um segundo programa. Então, eu só vou poder ter acesso à sua dúvida, ao que você me mandar como dúvida através do WhatsApp, daqui 2 dias. Entendeu? Porque é quando eu vou gravar os próximos 2 programas. Ficou claro? O que você acha, monstro? Você acha que ficou claro? Eu acho que ficou claro. Veja, então, toda dúvida que você tiver, toda pergunta que você quiser fazer, tudo que você não entendeu, grava uma mensagem via Zap, 3932 1600, grava essa mensagem, que daqui 2 dias eu vou ouvir, e aí, se for bem feitinho, bem legal, uma gravação, a mensagem está em ordem, não tem palavrão, não tem ofensa, não tem nada, a gente vai colocar no programa e vai conversar em cima daquilo, tá bom? Deu para entender? Então, veja, essa é a lógica dessa nossa formação. Então, nós estamos diante de Jesus que é o centro da nossa existência. Então, para fechar o programa de hoje, por que Jesus é o centro da nossa oração? Porque Jesus como homem, aqui nesta terra, ele vivia em oração profunda ao Pai. Jesus vivia em oração profunda ao Pai. Ele não dava um passo como homem neste mundo sem estar em oração com o Pai, sem ouvir ao Pai. Todas as grandes decisões que Jesus tomou, Jesus passava a noite em oração, rezando, pedindo para que o Pai lhe orientasse. Porque Jesus era obediente em tudo ao Pai. Jesus vive como homem para fazer a vontade do Pai e para nos libertar da desobediência que nós cometemos contra Deus. Então, ele, como libertador, ele era profundamente obediente. Mas como homem, como é que ele conseguia obedecer ao Pai? Como é que ele conseguia escutar ao Pai? Ele escutava ao Pai através de oração. Jesus passava o dia em oração. Veja como é lindo. Vamos fechar esses 2 pontos. Abrão e Jesus.
Abrão nem sabia quem era Deus, mas Abrão, de alguma forma, sentiu o toque de Deus no seu coração. Então, o toque de Deus abriu os ouvidos de Abrão à vontade do Deus verdadeiro. Então, Abrão, ele se depara com a existência de um Deus verdadeiro. Jesus, ele é o próprio Deus que se faz carne. Mas Jesus, ele é tão íntimo do Pai que ele obedece ao Pai em tudo. Percebe o salto aqui, a distância? Tanto a distância do tempo quanto a distância de qualidade. Abrão está de ouvidos atentos a esse Deus que ele mal conhece. Jesus é o próprio Deus. Só que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus, ele está sempre, constantemente, ouvindo ao Pai como homem. Por exemplo, ele escolhe os 12 apóstolos, porque Jesus já tinha vários seguidores no tempo em que ele vai escolher os 12 apóstolos. Mas antes dele escolher os 12 apóstolos, ele se afasta daquele grupo que ele estava e passou a noite em oração. Olha, Jesus passou a noite inteira rezando para ouvir do Pai quem que o Pai, Deus Pai, queria que fossem escolhidos para serem, de novo, os 12 pilares da nova aliança, que será realizada no sangue de Cristo. Veja que coisa linda, a importância da oração e a importância de Cristo na oração. Certo? Então veja, quem é que fazia com que Jesus escutasse ao Pai? Porque Jesus se fez homem. Ele é Deus, mas ele não estava fantasiado de homem. Ele não fingia que ele era homem. Ele é Deus, ele deixou a majestade divina no céu e realmente se fez homem. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E como homem, ele precisava ouvir o Pai. E ele ouvia o Pai através da ação do Espírito Santo. Ele ouvia o Pai através da ação do Espírito Santo. Percebe? Então, a nossa oração deve acontecer em relação a Cristo e em relação ao Espírito Santo, para que a gente possa ter a perspectiva correta de uma vida de oração. Tá bom? Eu acho que para o primeiro programa, eu acho que já está o suficiente, acho que já está bacana, acho que já dá para a gente começar a enxergar aqui uma realidade e um convite. Não é? Não é lindo? As coisas de Deus são muito lindas. A tradição da Igreja Católica e a palavra de Deus nos revela, deixa eu mostrar aqui a palavra de Deus, nos revela um universo que para muitos está escondido e não deveria. Então, nesse primeiro programa, eu quero te convidar. Vem conosco. Vem participar dessa empreitada tão magnífica, tão linda, tão sublime, que é conhecer as maravilhas de Deus. Quem é este Deus que é todo amor, que é todo poder, que é todo justiça e que é todo bondade. Tá bom? Feito o convite, eu suplico ao Pai, em nome de Jesus, que derrame o Espírito Santo sobre todos nós, para que a gente possa realmente viver essa nova oportunidade que o céu está nos dando. 1h30 de formação profunda, legal, bacana, sobre o tema mais importante que existe no universo: Deus e a sua igreja. Então tá, gente. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser, a partir das 8h05 da noite. Tá bom? Até lá, pessoal.